Tudo jóia, Lucas. Não vou enrolar para você já poder dar a sua aula, mas se você quiser ficar até um pouquinho depois das 10, a gente deixa gravado, tá? Fica tranquilo. Mesmo se as pessoas quiserem sair, a gente deixa gravado depois, não tem problema. Não, tranquilo. É só porque como eu tô agora eu peguei algumas matérias, se eu sair antes do horário lá, dá problema pra mim, tá? Faz Por isso que eu parte, atrasei. relaxa. A gente tem que trampar, a gente tem que trampar. Mas vou deixar você, pode atrapalhar no horário, então, fica à vontade aí. Primeiramente, igual eu falei, boa noite a todos. Como que foi a revisão de vocês sobre a última aula? A Tayla não veio, senti falta sua na aula, viu, Tayla? Bom saber. Então, como é que foi a interação de vocês? Vocês deram uma revisada na matéria, pesquisaram um pouco? Como que foi? Tudo legal? Alguma dúvida? Então, galera, com relação a, assim, com relação à nossa matéria que a gente está trabalhando agora, com a nossa escola literária, que é o romantismo, por ser uma escola literária muito complexa, a gente tem muito o que ver ainda, tanto em relação a autores, quanto em relação a matéria em si, porque ela é muito, muito complexa. Às vezes vocês pensam que eu dei um breve resumo sobre ela, que é só sobre sentimentalismo, mas não. Tem muito mais envolvido, tá? A primeira coisa, eu só vou dar um resumo do que a gente viu, porque agora eu trouxe escrito para vocês, eu vou fazer a apresentação de tela. Por que eu vou fazer isso? Porque, igual a Thalia não estava presente, então, tipo assim, isso vai dar um eixo para ela captar o que a gente está querendo passar, tá? E, assim, essa escola literária, a gente vai, igual eu falei a vocês, a gente vai dar um pouco mais de atenção. Por qual motivo, Matheus? Porque ela é uma escola literária que ela trabalha com bastante, assim, ela trabalha com bastante ênfase no Enem. Por quê? Ela é uma escola literária que me marcou muito, ela é muito extensa, então ela tem um período do qual a gente, assim, pega muita coisa, sabe? Então a gente vai trabalhar bastante em cima dela. E, assim, eu acho que é uma das que eu vou dar mais atenção, tá? Primeira coisa, agora eu vou fazer a... Agora eu vou transparecer a tela para vocês. E primeiro, assim, em relação a dúvidas da última aula, a Leila e a Evelyn que estavam presentes, vocês têm alguma, gente? Vocês, assim, não entenderam do que foi passado? Tem alguma ou não? A gente pode seguir. Não, pode seguir. Pode seguir? Beleza, então. Vamos lá, então. Eu vou fazer o compartilhamento de tela e a gente vai direto para o Word, tá? Hoje eu não trouxe PowerPoint, eu trouxe o Word mesmo porque eu achei mais tranquilo para passar o conteúdo. Vocês estão vendo a tela? Sim. Tranquilo. Vamos lá. Aqui eu tô. Vocês estão conseguindo ver aqui? Sim. Tá tranquilo? Tá dando para ver tudo de boa? Tá, Sem, fica tranquilo. tranquilo. Então vamos lá. Vamos começar falando assim da introdução mesmo. Aí você vai falar, nossa, Matheus, você vai repetir o que você falou na última aula? Vou. Por quê? Isso tem que entrar para vocês. Isso tem que entrar na cabeça de vocês de qualquer forma possível. Por quê? É algo que a gente tem que estar revisando sempre, tá? Por ser uma matéria muito relevante no Enem, então eu recomendo você estar sempre revisando sobre o romantismo. Aí você vai falar, você vai dar a mesma aula? Não, essa eu trouxe um pouquinho assim, eu trouxe os autores, eu trouxe um pouquinho mais de complexidade, tá? Só para a gente entender. Então aqui a gente vai falar sobre o romantismo, que ele é um movimento, aqui já começa falando que é um movimento complexo. Por que um movimento complexo? Como eu falei a vocês, ele é um movimento muito extenso, ele trabalha com três eixos. O primeiro deles, a gente trabalha de uma forma assim, um pouco mais simples de entender, um pouco mais curto. Por que eu falo que é um pouco mais curto? Porque o primeiro a gente vai trabalhar assim, diretamente com a poesia, sabe? Porque, assim, não tem como dividir e falar assim, que o romantismo, ele é só poesia, ele tem um eixo de cada coisa e todas acontecem ao mesmo tempo. Vocês sabem a diferença, vocês sabem o que é prosa? Do que se trata a prosa em si? Como funciona? Como eu não tô vendo as mensagens na tela, se vocês quiserem ligar o microfone, pode ligar, viu, galera?
A Keila falou que sim. Ela sabe o que é. Ah, sim, não, tranquilo. Então, a prosa, ela parte de um texto narrativo, viu, galera? É um texto, assim, é um texto até, assim, fácil da gente diferir dos outros. A poesia também. Então, assim, esses dois modelos de texto, a poesia eu creio que vocês sabem o que é, porque a gente vê bastante, principalmente no ensino médio. Se não souber também, pode, depois eu abro, assim, uma válvula de escape na nossa aula só para falar sobre o modelo de texto poesia, tipologia textual, essas coisas assim. Eu abro essa válvula de escape, tá? Então, vamos focar aqui primeiro. A primeira geração romântica, ela é intitulada indianista. Vocês sabem por que ela é intitulada indianista? Eu estou falando aqui do Brasil, primeiramente. Vamos direto ao Brasil, vamos direto ao ponto. Por que a gente fala que ela é indianista? Tem a Alguma ver noção? com as terras indígenas, que eles relacionavam com terras da Índia. Tá, também, mas assim, não da Índia, literalmente, assim falando. Vamos começar do primeiro eixo. Como o romantismo, se a gente for levar ele para a Europa, a gente vai levar. Qual que é o passado da Europa? Não é a Idade Média, onde existiam cavaleiros? Isso eu até citei na última aula. Não existiam cavaleiros, de certa forma. Os heróis deles não eram os cavaleiros que resgatavam as princesas em cima de cavalos brancos com suas Sim. espadas. E se a gente for voltar aqui no contexto do Brasil, o Brasil teve Idade Média? O Brasil tinha cavaleiro? Eu acho que não. Tá, então a gente matou a charada aí. Por que a gente matou a charada aí? Porque é o seguinte, se no Brasil não teve Idade Média, se no Brasil não teve essa Idade Média, se os europeus idolatravam a Idade Média deles, qual foi o passado do Brasil? Quem que o Brasil poderia idolatrar? E trazer como seu herói? Um Jorge Era o Borba índio. Gato, uns índios. Exatamente. Aí vocês vão entender a concepção disso tudo. O seguinte, na Europa, lógico que eles iam idolatrar os cavaleiros. Aqui no Brasil não tinha essa opção. Quem que eles tinham que idolatrar diretamente? Os indígenas. E como que eles referiam aos indígenas assim, nas obras que eles produziam? O indígena era simplesmente só um índio? Não. Para você criar um herói, ele tem que ser o cara. Vamos parar para pensar assim. Se a gente for para escrever sobre um personagem, que seja um personagem marcante, não é? Então, se na Europa eles escreviam sobre, vamos dizer, sobre os cavaleiros com seus cavalos brancos, ganhando as batalhas, resgatando as princesas, é que eles descreviam o índio como um índio forte, que era, de certa forma, lutava e era, assim, era o cara, vamos dizer, era vou citar um exemplo bem, assim, bem diversificado para vocês. Era o Superman indígena. Só, assim, de forma bem engraçada, mas era isso. E eles tinham que criar esse personagem dessa forma, porque eles não tinham opção de criar outros, porque o Brasil não teve uma Idade Média. Então, a partir daí, a gente já vai ver a primeira parte em relação ao romantismo no Brasil. E aqui a gente vai ler, eu vou até pedir para vocês lerem essa parte, para vocês terem um certo norte do que eu estou falando. Aliás, eu vou ler para vocês para ficar mais fácil. A primeira geração romântica é intitulada indianista. Isso porque nela se elege a figura do índio como herói do mito de formação da sociedade brasileira. Então aqui vocês já tiveram a primeira ideia. Ele era o cara. O índio, nas obras, ele tinha que ser o cara. E aqui a gente fala, de fato, uma das principais bandeiras dessa fase é o forte tom nacionalista. Eu perguntei isso na última aula e eu gostaria que vocês revisassem. O que é nacionalista? Pode ir direto ao ponto, pode falar. Aquela pessoa que defende a pátria com aquele amor. Isso, exatamente. O nacionalista, ele agrega tudo à sua pátria. Então, o índio, de certa forma, ele estava o quê? Ele estava ligado com a pátria dele. Ele era aquele cara que, vamos dizer, tudo eles refutavam para a ideia de nacionalista, entendeu? E por que eles faziam isso? Porque
o índio, ele é a raiz da identidade brasileira. Ele tinha que trazer isso, entendeu? E a gente traz essa concepção nas obras da primeira parte do romantismo aqui no Brasil. E, assim, o índio é considerado o herói nacional. Aí aqui eu marquei algumas partes de vermelho só para vocês deixarem, assim, vamos dizer, como lembrete. Então, a primeira geração romântica é intitulada indianista. Por quê? Vocês podem interagir comigo, viu? Por que ela é intitulada indianista? Eu acabei de citar vocês. Porque tem o índio como herói, como uma figura de destemido e forte e sem medo. Exatamente. É essa ideia que eu quero passar para vocês. Sempre quando vocês assim, trazer algo relacionado ao índio, tornando o herói, essas coisas assim, vocês já podem relacionar diretamente com o romantismo, viu? Porque a primeira parte do romantismo foi marcada por isso. E aqui a gente vai falar das principais características dessa primeira parte. Aqui fala que ele valoriza a natureza brasileira, ou seja, ele valoriza aquela ideia de nacionalismo, aquela ideia de amor à pátria. Ele começa a valorizar a própria natureza brasileira. E aí a gente traz a concepção que ele possui diálogos com o processo de independência no Brasil. Se o índio era o herói na concepção, quem poderia ser o vilão, de certa forma? Aquela pessoa que não defendia a pátria. Poderia ser, assim, vamos pensar da seguinte forma: se o índio, que na época isso, nesse eixo de pensamento, se ele possui diálogo com o processo de independência no Brasil, o Brasil, ele sim, no começo, quando a gente trazia os índios, quem explorava os índios, de certa forma? Os colonizadores, os portugueses. Exatamente. Então, quem que geralmente eles iriam trazer como vilões, muitas das vezes? Eram os próprios colonizadores. Então, essa é a ideia que eu quero passar para vocês. Guardem isso, porque é um eixo muito importante do romantismo. E aí aqui eu trouxe alguns dos autores da geração que marcaram bastante, entendeu? E algumas obras deles. Se vocês, após tiverem interesse em buscar, vocês vão conseguir alguns resumos, talvez até mesmo as obras, tá? Mas, assim, tem uma linguagem bem, bem complicada. São textos, assim, difíceis de se compreender. Aqui a gente já vai partir para a segunda geração romântica. Então, aqui a gente já tem ideia da primeira geração romântica. Ela idolatrava o índio, tinha o índio como herói, e aí a gente vai partir para a segunda geração. Aqui a gente vai ter noção do que é o romantismo. Eu tenho certeza que antes de vocês ouvirem sobre a primeira fase, vocês pensavam que o romantismo se resumia diretamente a isso. Que é a geração que realmente é marcada pelo sentimentalismo. Vocês estão conseguindo ver o textinho? Essa ideia aqui, a gente vai voltar, agora sim, a gente já vai direto ao que seria o romantismo, na concepção mais simples possível. O que é o romantismo em si? Sempre quando a gente lembra de romantismo, se a gente for buscar, a gente vai sempre se retornar ao sentimentalismo. Por quê? Porque foi uma época marcada pelas declarações, pelo egocentrismo, muitas das vezes pela tristeza em relação a algumas coisas. Aqui a gente fala que, por essa razão, é comum chamar a tal geração de ultrarromântica. Por quê? Por causa da intensidade. E aí a gente vai falar das principais características, que é a presença do sentimentalismo, que foi o que eu tentei passar a vocês, que eram textos, assim, exagerados, muitas das vezes, escreviam sobre o suicídio, de certa forma, a predominância do egocentrismo. Alguém de vocês sabe o que é o egocentrismo, de certa forma?
Algo egoísta. Entre linhas, é algo assim, vamos dizer, o egocentrismo é uma ideia de egoísmo se colocando com base no centro das atenções, entendeu? O que seria isso? Qual que é a ideia disso? Muitas das vezes Bolsonaro é um egocêntrico. Ele se coloca sempre em evidência. Então, Boa. não vou colocar seu comentário como errado, viu? Eu poderia até abrir parênteses aqui e relacionar ele com o texto. Realmente, é isso mesmo. O egocentrismo, ele nos traz a ideia disso. Trazer, assim, de certa forma, muitas das vezes, quem escrevia se colocando como o centro das atenções de forma muito egoísta. De certa forma, colocando, tipo assim, se colocando nas entrelinhas. Vocês acham que vocês acham que é egocêntrico eu escrever de certa forma para alguém? Eu faço uma obra em relação a você e relacionando meu amor para você e trago a ela que vou me suicidar por sua causa. Vocês acham que isso não é egocêntrico? Pode se considerar. Então, aqui a gente vai falar da tematização. Qual que era a tematização da segunda geração romântica? É a seguinte: o amor, a tristeza, em alguns casos, do grotesco. Então, aqui, quando ele fala do grotesco, ele fala em relação a isso que eu estou falando a vocês. Isso não é algo muito fora. Assim, alguém escrever algo para você, irei me matar, me matarei por isso, entendeu? De certa forma, é algo estranho, não é? Assim, se a gente for colocar na sociedade em relação a hoje. É algo que acontece bastante, galera. Assim, se a gente pode relacionar esses textos com declarações de amor, com esse sentimentalismo negativo, com essa tristeza, aqueles autores que escreviam de forma, vamos dizer, abordando o suicídio como uma válvula de escape. Na verdade, isso acontece até hoje, viu, galera? Assim, eu estou só citando qual que era o sentimento das obras na época. Mas isso Professor, é algo em que... outras palavras, isso se chama amor abusivo. Exatamente. E na época isso era super comum. Assim, a gente via muito relações em relação a isso. Por que a gente via muito isso? Porque na época a gente tinha um contexto social que a mulher era uma dama, e assim, muitas das vezes, vou citar um exemplo a vocês, que se trata de algo, assim, algo que é marcante, eu tenho certeza. Você se coloca como a filha de um barão, e você conhece, vamos dizer, você conhece um plebeu, e o mesmo se apaixona por você, você se apaixona por ele, correto? E aí, o seguinte, o seu pai, naquela época, era, de certa forma, a gente relaciona com casamentos prometidos, certo? E ele não te permite casar Certo. com aquele cara, com aquele senhor, com aquele plebeu que você ama, e ele também te ama. Isso gera uma revolta no plebeu. Então, o que ele iria escrever? Qual era o sentimento que ele ia tentar passar para quem, de certa forma, fosse ler a obra dele? Então, é isso que eu quero passar para vocês. Na época, era super comum esse tipo de obra, se resumindo a isso, entendeu? E essa segunda geração, eu acho que é a geração que mais vai, assim, de certa forma, ligar vocês ao romantismo. Porque eu tenho certeza que quando eu toquei em relação ao romantismo para vocês, foi isso que vocês lembraram. É isso que foi abordado. E agora eu trouxe a vocês a terceira geração. A terceira geração, ela, de certa forma, ela é muito, assim, ela é muito ligada ao contexto social mesmo. E aí a gente tem as obras de Castro Alves, que são consideradas expoentes. Por que elas são consideradas? Porque elas, assim, elas simulam muito, estão muito ligadas a isso. E, assim, elas são críticas, elas têm um senso crítico. E aqui fala, em seus poemas, o autor denuncia a escravidão,
praticada no Brasil e constrói um forte discurso abolicionista. Então, primeira coisa, aqui já passa uma ideia do que é isso. Ele faz uma crítica à escravidão e relaciona isso a um discurso do qual deveria ser abolido. E essa terceira geração é marcada por essas relações sociais. Aí a gente traz a ideia de, vamos dizer, de forte cunho social, de liberdade, de uma abordagem social em geral. E aí a gente tem, em relação a essa terceira geração, a gente tem a seguinte ideia. Se a gente for trazer uma noção, vamos dizer, uma moça que se apaixona por um escravo, vamos dizer. Vocês acham que para a época seria isso uma forma de senso crítico? Você escrever uma obra sobre uma moça que se apaixonou a um escravo? Sim. Porque consideraria rebeldia, sei lá, algo do tipo. Quem fosse ler aquilo, muitas das vezes vamos parar para pensar. Se a gente estivesse naquela época, hoje a gente tem um pensamento social muito, muito diferente das pessoas daquela época, mas se a gente for relacionar, e se a gente tivesse nascido naquela época, será que a gente teria o pensamento que a gente tem em relação à sociedade que a gente tem hoje? Entendeu? Gente, eu não imagino um romance como esse. Eu nem imagino isso acontecendo. Eu acho que isso é muito surreal. Ainda mais naquela época em que negros tinham que passar por ruelas, em que negros tinham que passar por ruelas para não passar nas ruas principais onde passavam os brancos. Como que uma pessoa branca se apaixona por um negro, ou vice-versa. Os relacionamentos interraciais lá naquela época eram impossíveis de acontecer. Então isso Realmente. é muito romântico. Então, mas para raciocinar da seguinte... Vamos parar para raciocinar da seguinte forma. E se alguém escreve sobre isso? Não seria uma forma de abordar assim incrível? Tipo assim, quem fosse ler aquilo não ia ficar diretamente, ou iria ficar incrédulo com o texto, ficar pensando, nossa, quem tem a capacidade de escrever isso? Ou a pessoa realmente ia, ia ler aquilo e ia ter um certo, para quem foi criado naquela época, ler um texto do qual traz algo surreal é algo assim muito muito extravagante. É uma forma de protesto social que a gente poderia ter ideia na época. Igual, vocês acham que essa obra de Castro Alves, denunciando a escravidão de certa forma e com esse discurso abolicionista, ela não teria o quanto ela tem impactado naquela sociedade, entendeu? E aí você trouxe o caso com relação aos negros, mas se a gente for pensar, é essa realidade que a gente tinha na época, era algo muito assim, era uma ideologia, uma noção de supremacia muito grande, assim, que era muito errado, mas que até hoje prevalece, se a gente for parar para raciocinar. Mas hoje em dia é comum a gente ver esses discursos com mais... se a gente for ler uma obra sobre isso hoje em dia, talvez não vai impactar tanto, mas na época o quanto seria impactante. Entendeu? E assim, agora eu colocando vocês no lugar dos personagens, vamos nos colocar no lugar de quem vivia na época. Quando você pegasse uma obra dessa para ler, o que você pensaria? Eu gostaria de fazer essa pergunta a todos vocês, tá? Pode começar, quem quiser começar falando. Quando você abriu assim a folha para ler, quando você olhou com atenção para a folha e você viu um poema que seja, falando da escravidão ou falando de um senso romântico entre uma escrava e alguém que dá de fonte, assim, um barão, alguma coisa assim. Você como vivente da época, o que você pensaria? Pode começar, quem quiser interagir aí. Ia ser complicado, porque
nessa época eles construíam muitos preconceitos, então acho muito difícil de acontecer. Só se aquela pessoa tivesse uma certa empatia anormal da época. Então a gente teria que ver algo de uma forma mais crítica. Eu veria nessa visão. E quando você coloca duas histórias, você vai ver, quer dizer, duas realidades totalmente diferentes. Eu acho que isso que ia ser um aspecto bem interessante, até de privilégios também, e por aí vai. É por isso que muitas das vezes eu tento pensar dessa forma. Como vivente da época, como quem leu aquele texto, como vamos pegar para assim, para ter uma noção. A gente, como um leitor da época, a gente pegou aquele texto, a gente abriu aquilo, a gente é acostumado com a realidade que viviam os negros, o preconceito, a discriminação, mas a gente vê aquilo como normal na nossa realidade, já que a gente é um vivente da época. E a gente abre uma obra e a gente vê aquilo não impactaria de forma, vamos dizer, a gente lê aquilo, é como a Uma gente forma traz negativa. isso, a gente pode relacionar isso a uma forma negativa. E, assim, querendo ou não, a gente sabe que isso é, de certa forma, muito errado. Mas, para a pessoa que vai ler esse texto naquela época, aquilo lá é algo trágico. E isso é muito triste de se pensar, né? Porque é uma realidade da qual a Sim. gente Eu não assisti uma precisaria série ter vivido. dessa. Qual o nome? Só para trazer, assim, vamos trazer Eu essa acho que interação é com ele. Horteland. Horteland. É um nome assim. Outlander, eu sei É, qual que é. isso mesmo. Eu acho muito legal. Bem interessante. Assim, assim, eu tento me trazer o máximo para a época, mas é muito triste pensar nisso. E você, Leila, como, assim, eu sei que você se liga muito a isso, é algo, assim, que você traz como, tá sempre para aula, o que você pensa como se você, no caso, fosse vivente da época e conseguisse ler uma obra dessa? Qual que seria o impacto para você? Eu não consigo me transportar para essa época. Eu nunca consegui. Me desculpa, gente, mas eu nunca consegui me colocar nessa época em que os povos foram escravizados, os povos negros e os indígenas foram escravizados e violentados de todas as formas, né? Quando eu vejo essas obras, assim, eu não consigo me teletransportar para dentro desse contexto romântico. Para mim, isso não existiu e ainda não existe, nem nos tempos de hoje. Muitas pessoas enxergam os relacionamentos interraciais de forma preconceituosa e até mesmo os homens brancos, desculpa falar desta forma, mas os homens brancos, eles não têm o mesmo tratamento com as mulheres negras, né? Então, isso me causa muita... Eu não consigo. Revolta. Muita revolta. Pode usar essas Sim, eu palavras. estou sendo muito educada aqui com vocês, mas me causa muita revolta, me causa nojo, me causa dor, muita dor de saber que as minhas ancestrais foram violadas, que os meus ancestrais foram trazidos para esta terra de forma violenta e que a nossa história seria outra se isso não tivesse acontecido, né? E que nos foi tirado, todos os nossos direitos foram tirados e até hoje são tirados, nos foram negados, mesmo após a suposta abolição, que não houve. Então, esses direitos nos foram negados. Então, hoje mesmo eu fui num sindicato e lá tinha
um advogado negro. Tinham 2 brancos e um único advogado negro. Eu quis ser atendida pelo negro. Aí eles falaram, não, é a vez dele, que era um branco. Aí eu falei, não, eu quero ele. Eu quero ele. Aí eles já entenderam. Já entenderam. Eu acho, São eu acho assim, posicionamentos, sabe? mas não que sejam errados. Assim, eu tento enxergar isso de uma forma muito social. Igual eu citei sobre, no caso, a obra de Castro de Alves. Só se colocando na realidade das pessoas que a gente vai Inclusive, sentir isso. inclusive há uma discussão com relação a Castro Alves, que se ele estivesse hoje, se ele estivesse vivo hoje, qual seria o posicionamento dele com relação às suas literaturas e os seus posicionamentos? De que lado ele estaria? Existe essa discussão, inclusive, eu acompanhei uma conversa nas redes sociais a respeito disso, de que posição Castro Alves tomaria hoje, se ele estaria na esquerda ou se ele estaria na direita, por conta dessa literatura que ele faz lá naquela época em que os povos estavam sendo escravizados, e ele como um homem negro, né, que eu não sei se é ele, que é um escritor da época e ele é negro. E em que posição ele estaria hoje? Em qual vertente ele estaria, né? Então, existe Olha, realmente hoje uma assim, discussão com relação a ele. trazendo uma concepção minha, no meu ver, ele não estaria, acho que, no nosso, em relação à direita. Aí você vai perguntar por quê? Se ele esteve contra um movimento que mais, vamos dizer, na época, hoje, a gente pode enxergar hoje como se a gente tivesse, talvez não muitos, mas a gente conseguiu uma boa base de direitos. Mas se foi ele que, se na época que realmente não existia, ele esteve ao lado, assim, da classe que na época era mais menosprezada, por que ele não estaria hoje em dia, entendeu? E ele, assim, tinha uma ideologia muito, muito bacana, cara. Era, assim, era difícil encontrar alguém que impactasse socialmente de uma forma tão bonita, se for parar para raciocinar, tá? Só de, assim, igual, por que eu pedi para vocês transportarem para a época? Porque nas obras, geralmente essas obras, principalmente no romantismo, tanto quanto outras escolas literárias, é bom a gente tentar se trazer para a época, porque a gente vê a realidade. Por que ele escrevia daquela forma? Qual que era a abordagem dele social? O que ele vivia na época? Entendeu? Isso é muito interessante. E eu trouxe uma questão para vocês, eu trouxe uma questão de Enem. De Enem não, na verdade de Falta a vestibular. Evelyn se posicionar. Ah, perdão, eu até me esqueci. Evelyn, se você puder abrir o microfone para falar para a gente, qual que é o seu Sim. posicionamento em relação? Só um pouquinho, peraí. Da geração de Castro Alves, né? Isso, eu gostaria primeiramente que vocês Então, o que eu transportassem para para aquela época? isso, Ah, tá. exatamente. Que eu percebi é que ele apoiou a abolição, né? Isso, e você Dos como escravos. uma leitora da época, você começou, você como uma leitora da época, você se impactaria com uma obra relacionada a isso? Eu achei que ele passa um romantismo, assim, né? No período. E ele também, ele fala sobre a liberdade, né? Ele é a favor Assim, da liberdade, né? exatamente. Só que, assim, assim, eu vou te colocar como uma pessoa branca, uma pessoa que tem uma concepção totalmente diferente da que você tem hoje.
em relação à escravidão. Em relação a, tipo, você está acostumada com aquela realidade onde negros são escravizados e você abre uma obra da qual fala sobre a liberdade, que toca em relação à escravidão como algo negativo. Você acha que Aí aquilo te é difícil. impactaria? Eu acho que é difícil instalar a vivência, né? Não é muito fácil, não. E é difícil mesmo. Porque é muita gente sofrendo naquela época, né? E se assim, você se colocando como uma pessoa que você abriu aquela obra, você não está acostumada a ler algo relacionado àquilo, e você consegue, assim, ter uma visão, ou você tem uma visão diferente, ou você vai falar, nossa, quem escreveu isso aqui tá ficando. Porque na época era esse o pensamento da classe branca, muitas das vezes. Nossa, essa pessoa que escreveu isso, de certa forma, é um louco, é alguém totalmente. E era esse o pensamento. Não quero ser assim, não quero ser muito irrelevante em relação a isso, mas a gente tem que ser verdadeiro. As pessoas que abriam obras falando disso naquela época pensavam, de certa forma, como se dizer, ignoravam essas obras ou, de certa forma, achavam. Eu vou citar uma palavra bem forte: uma blasfêmia à classe branca. E por que eu falo blasfêmia? Porque, assim, apesar de ser uma palavra no contexto religioso, porque é algo que impactava de uma forma muito grande. Mas é algo muito triste de você pensar, mas era o que conseguisse ler uma obra dessa falaria na época. E a gente vê hoje em dia a gente vê de uma forma, assim, eu pelo menos tenho a concepção de que vejo de uma forma totalmente diferente, como uma ideia de liberdade de expressão, uma ideia de só queremos a nossa liberdade, mas quem fosse ler uma obra dessa na época iria ignorar ou iria trazer essa realidade, entendeu? Porque muitas das Entendi, vezes porque o era isso que branco, acontecia. eles eram preconceituosos, né? Isso. Eu vou ser bem sincero com vocês. O ser humano, ele é preconceituoso, parece que muitas das vezes, No geral, em tudo, né? no geral, em quase Se tudo. você for ver. É, Se a gente, não que ele nasce, isso aí a gente tem que para se pensar, para se debater, tá? Não que ele nasce assim, tá? Mas é o que a gente traz como concepção para a aula de hoje, como assim, uma forma de ver. E eu trouxe uma questão para vocês, que é uma questão de vestibular, tá? Só para vocês formarem uma revisão, e eu gostaria que vocês analisassem a questão por. Vou dar 5 minutos para vocês, são textos bem curtos, para vocês lerem e me passarem uma resposta em relação. Vocês estão conseguindo ver bem? sim, Tá. Vamos, lê para mim aí. 21h58 eu retomo com vocês para a gente ver qual resposta vocês chegaram, tá? Poderia bom. aproximar mais um pouquinho, por gentileza? Briga. Tá bom, tá bom agora? Sim, sim. Certinho.
Voltamos. Tá me ouvindo? Sim. Quem quer começar? Vou fazer primeiro. Vou perguntar para vocês, a todos vocês, primeiramente. Evelyn, para você, qual seria a resposta? Aí. Letra E? Tranquilo. Tayla, qual seria a resposta para você? Olha, eu tô colocando a A, mas também tô pensativa na B. Tranquilo. Leila? Eu queria responder a D também. A B. Certinho, vamos lá. Primeiro eu vou abordar a questão com vocês. Eu tô mexendo na questão. Peraí. Vamos voltar lá pra cima. Deixa eu organizar. Nossa, deu um probleminha aqui. Tá. Voltou ao normal. Vamos lá. Vocês, como estudantes do Marisa Letícia, vocês sabem o que se trata no contexto barroco, o que se trata, e eu trouxe essas duas escolas literárias para vocês abordarem uma questão só, para vocês entenderem. Tá, o primeiro texto, primeira coisa que eu gostaria que vocês relacionassem no texto de literatura, os autores. Primeira coisa que vocês vão nos autores. Por quê? Muitas das vezes o nome dos autores vai ficar marcado na cabeça de vocês. Eu tenho certeza, tanto que eu falei nele, Gregório de Matos é um exemplo. Vocês têm que se lembrar desse nome. Assim, Gregório de Matos lembra qual período a vocês? Só lembro que ele é a boca do inferno. Mas ou Boca de Céu, depende do dia. Ele era libriano, como eu sempre falo. Tá. Vocês lembram qual período que era? Qual período que a gente falou em Gregório de Matos? Qual escola literária que ele aborda? Alguém sabe me falar? Tyler? Estão me ouvindo, gente? Ah, sei. Tô escutando. Vocês estão Barroco. escutando? Tá, Gregório de Matos, ele aborda o barroco. Todos concordam? Leila, Evelyn, todos vocês concordam que Gregório de Matos é do período barroco? Ele esteve nessa escola literária? Concorda, Evelyn? Sim, concordo, sim. Ele era de Portugal, né? Gregório de Matos, ele estudou em Portugal. Ah, tá, tô fazendo confusão. Tá, então se a gente tem a concepção que Gregório de Matos era da escola literária que tratava o barroco, a gente já sabe que esse texto 3 é de Gregório de Matos. Então esse texto 3, ele é de que escola literária? Barroco, não é? Uhum. Então vem cá, primeira coisa, aluno Marisa Letícia, ele vai pegar a letra E aqui, ó. Ele já sabe que não é, né? Ele sabe que não é essas daqui, nenhuma delas, correto? Certo. Peraí que eu tô apanhando hoje, gente. E também tem uns temas que eu acho que a gente não estudou ainda. Não, realmente, mas essa questão aqui era uma questão para vocês eliminar.
Vocês sabendo que Gregório de Matos, ele tratava do período barroco, vocês eliminariam essas 3 alternativas. Ia ficar a letra A e a letra B. E vocês já percebem que aqui, ó, se eu morresse amanhã, esse texto 1, se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Vocês estão vendo que esse aí ele se refere à segunda geração do romantismo? Uhum. Que trata a tristeza, que aborda todo aquele tipo de contexto triste. O romantismo. Então, vocês, enquanto estudante do Marisa Letícia, vocês sabem que duas escolas literárias vocês já conseguem compreender as características. Então, vocês já lendo a primeira alternativa, vocês já eliminariam o que seria romantismo. Porque vocês sabem disso. Sabe o que ia diferir agora? Se vocês soubessem o nome dos autores. Por quê? Aí a gente vai entrar em antífona aqui, e aí a gente vai ver algo assim, que a gente não viu ainda, que é o parnasinaísmo e o simbolismo. E por que vocês não viram ainda? Porque por enquanto essas duas eu estou deixando mais pro final. A gente está trabalhando com romantismo e com barroco, que são mais complexas. Então essas duas aqui, vocês ficariam confusos em relação a isso. Muitas das vezes, só que o que acontece? Chutar entre 1 e 2 é melhor do que chutar entre 5, não é? Sim. Vocês têm 50% de chance de acertar e 50% de chance de vocês errarem. Isso quer dizer que o quanto vocês evoluíram no processo de aprendizagem. Já parou para raciocinar? Só de vocês conseguirem eliminar 3 questões, é sinal que vocês evoluíram muito. Só que aí a gente entra nessas duas escolas. Eu não vou cobrar essa questão de vocês, porque o que acontece? Eu não vou cobrar, eu vou falar qual que é a certa, mas eu não vou cobrar o acerto de vocês em relação a ela, porque vocês não estudaram as outras duas. As outras duas iam matar a questão. Só que são características assim muito próximas. O romantismo tem algumas características próximas com simbolismo. Então a gente vai ler assim o texto superficialmente, só para a gente ter uma noção. O simbolismo, ele é um pouquinho difícil de compreender. Eu aconselho a vocês, por ele ser uma escola literária assim mais não tão abrangente, vocês conhecerem os autores, entendeu? Porque ela não foi, assim, não teve extensos autores. Ou seja, se vocês conhecerem os autores, vocês já vão ter uma ideia. Mas esses textos costumam ter os mesmos traços do romantismo em relação aos autores, tá? Aquela ideia de egocentrismo, essas coisas assim, individualismo, entendeu? Então, seria a letra A a resposta. Apesar de que esse texto não traz muita coisa em relação ao individualismo, mas esse autor aqui, ó, ele é muito famoso. Geralmente, quando é vestibular, cai bastante. Se tiver lá sentimentalismo, no caso, a gente já trataria em relação ao romantismo. Mas se tiver o simbolismo, no caso, no vestibular vai cair muitas das vezes esse autor aqui, ó. Marca o nominho dele para vocês aí, Cruz e Souza. E o que acontece? No caso, o Brockes, né? Essa obra dele é uma das mais famosas. Então, ela é bem relevante. Tentem abordar. Por quê? Por que eles gostam? Por que as bancas gostam de cobrar? Porque ele é um texto que ele não traz aquele traço, sabe? Ele é muito superficial, ele não traz aquele traço da escola literária. Porque se vocês forem ler o texto 1 aqui, vocês conseguem notar o traço da escola literária. Mas no 2 vocês não conseguem notar uma noção de individualismo, consegue? Não. É um texto que ele traz tipo uma concepção muito diferente. E no texto 3, como eu disse a você, ele não traz, ó, a mesma coisa que eu disse. Triste Bahia, quão dessemelhante estás, estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica te vi. Então, esse texto, Triste Bahia, dá pra ver que ele tem uma noção de crítica, mas vocês vão matar ele quando vocês lerem o nome lá embaixo, Gregório de Matos. Ele é tão famoso, vocês ouviram tanto eu encher o saco com relação a ele, que vocês vão matar a questão de primeira. É isso, galera. Principalmente em relação ao vestibular. Tentem estudar as bancas por isso, tá? É muito importante, é muito relevante. Tá, agora eu vou parar o compartilhamento. Eu vou retornar só para mim dialogar com vocês em relação à matéria em si, tá? Deixa eu só ligar minha câmera aqui. E
Vocês têm alguma dúvida em relação ao romantismo? A gente não abordou tudo, tá? Agora eu vou trazer, como eu fiz na última em relação ao barroco, que eu peguei e trouxe primeiro todo o contexto histórico, todo o contexto social, e depois eu trouxe os autores. Eu vou fazer a mesma coisa com o romantismo, tá? Agora eu vou trazer os autores para vocês na próxima aula. Vocês têm alguma dúvida? Vocês gostariam de abordar alguma coisa em relação ao contexto que eu trouxe para a aula, principalmente o contexto social, e é o que marcou essas obras, se a gente for parar para pensar na terceira geração, porque a terceira geração foi a geração dos poemas que tiveram impacto social, que são muito relevantes. Tranquilo. Tranquilo, de boa? De boa também. Tranquilo, Leila. Até mais, te aguardo na próxima aula, viu? Então, com relação a essas abordagens sociais, eu gosto muito que vocês assimilem ela, principalmente, como eu digo sempre a vocês, eu não trabalho com redação, mas eu gosto de trazer esses contextos sociais. Essa terceira geração do romantismo, a gente pode trazer ela para uma redação também, tá? A gente pode trazer Castro Alves, no caso, para uma redação que traz um contexto social, uma abordagem social. Porque ele foi um cara que vocês deram para perceber que ele foi um cara bacana da época. Ele escrevia sobre protestos contra a escravidão, entendeu? Essas relações. Então, essas relações de contexto social, esses autores que trazem esses contextos sociais, anotem o nome deles, pesquisem sobre eles, vejam o contexto histórico deles, porque é algo que pode agregar para vocês, tá? Com relação a mais alguma coisa, vocês têm alguma dúvida, pode me abordar, viu, gente? Não, de boa, tranquilo. Tranquilo? Evelyn, tranquilo? Sim. Tá, beleza. Então, galera. Com relação ao simulado que vocês vão ter, vocês já estão sabendo? Não. Não. Então, a gente tá formulando uma ideia de elaborar um simulado para vocês, para ver assim, a eficiência que a gente está conseguindo alcançar com vocês, para vocês sentirem como que é uma prova mesmo. É uma ideia muito legal que o curso está promovendo. E assim, todos nós vamos montar nossas questões de acordo com a relevância das matérias, o que foi abordado, entendeu? Então é uma ideia muito legal que a gente vai trazer para vocês estarem estudando. Com relação ao estudo, vocês estão tendo alguma dificuldade? Vocês têm, assim, algo que está pegando vocês? Se vocês quiserem debater, viu? Estou aberto lá para entender um pouquinho, se eu puder ajudar também. Tá de boa? Tá de boa? Então, gente, com relação a Tayla também, eu não ouvi muito bem, não deu para notar, tá tudo tranquilo? Não, pra mim tá tranquilo até agora. Ah, não, então tá ótimo, então. É sinal que a gente tá fazendo um bom trabalho. Então, eu acho que é isso, galera, que eu tinha para abordar como hoje. Como eu disse, na próxima aula a gente vai trazer autores. E é isso, eu acho que até mais. Tenham uma ótima noite. A gente vai encerrar por hoje, viu? Perdão mais uma vez pelo atraso. Espero vocês na próxima aula, tá? Que é isso, professor. Até a próxima aula. Boa noite, gente. Bom descanso. Boa noite a todos. Tá bom. Boa noite. Obrigada, Matheus. Tchau, tchau. Boa Por noite. nada. Até mais.